Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje ele está um pouquinho atrasado. Eu queria ter feito ele no início de julho, bem no início do segundo semestre de 2020 e na verdade eu nem ia fazer esse vídeo. Eu resolvi fazê-lo porque a semana passada eu falei um pouquinho aqui para vocês sobre as minhas leituras no primeiro semestre de 2020 e eu trouxe os livros, mostrei aqui para vocês e aí o pessoal me perguntou se eu já tinha uma leitura separada para esse segundo semestre. Eu já tinha alguns livros em mente para eu ler nesse segundo semestre de 2020. Então eu resolvi trazer esses livros, mostrar aqui para vocês. Se eu lerei todos eu não sei, tá pessoal? Eu tenho outras atividades, então não sei se vai dar tempo de ler todos esses livros. Apesar que eu não separei muito, são poucos. Mas mesmo assim eu não sei se vai dar tempo. Espero que sim, eu quero muito ler esses livros e quem sabe outros, tá? Então eu separei alguns de literatura nacional e outros de literatura internacional, tá? Então vou começar ali pela literatura brasileira e termino com a literatura estrangeira, tá ok? Bom, um dos livros que eu separei para ler nesse segundo semestre de 2020 foi Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Eu confesso que eu não sei muito sobre esse livro. Eu não vi resenhas, não vi indicações, mesmo sabendo que tem resenhas dele no YouTube. Mas eu tinha deixado ele lá na minha lista de desejo da Amazon e aí resolvi adquiri-lo, até porque eu tenho um pouco de interesse de saber um pouco mais sobre a história do nosso país, principalmente sobre a economia, como que foi a formação da economia aqui no Brasil. Tá? Se caso você já leu esse livro, você sabe um pouco mais, deixe aí nos comentários se você gostou ou se não gostou do livro, até para saber um pouquinho mais, tá bom? Então Formação Econômica do Brasil, a leitura que eu pretendo fazer ainda esse ano, tá? Outro livro que eu separei, literatura nacional, um livro bastante conhecido, Angústia, do Graciliano Ramos. Eu resolvi ler Angústias depois que eu terminei de ler Vidas Secas. Foi uma leitura, assim, um livro que eu gostei bastante. É uma narração muito diferente do que eu conhecia. Então eu resolvi adquirir o Angústia, até para conhecer um pouquinho mais do Graciliano Ramos, conhecer um pouco mais desse autor. Então é um livro que eu pretendo ler ainda nesse segundo semestre de 2020, tá? Outro livro, e o último aqui que eu separei da literatura nacional, Quando Eu Vim-me Embora, do professor Marco Antônio Villa. E esse livro ele fala um pouquinho sobre a imigração nordestina para o estado de São Paulo, né? E milhares de nordestinos viajaram para cá. Então resolvi adquirir para entender um pouquinho por que teve essa imigração, por que vários nordestinos vieram para São Paulo. E é uma história assim que me interessa bastante, tá bom? É um livro bem pequenininho, bem fino. Imagino que vai ser uma leitura bem rápida. Bom, o primeiro livro que eu separei de literatura estrangeira, e na verdade eu já comecei a lê-lo, é uma leitura que já está em andamento, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. E esse livro, quando eu fui iniciar a leitura, eu estava muito em dúvida entre ler ele ou Crime e Castigo, do Dostoiévski. E aí o pessoal comentou: Bruno, lê o Conto da Aia, porque é um livro que está sendo muito comentado, tem bastante gente falando sobre ele, é um livro que está muito em alta, então acho que vale a pena começar por ele. Mas o principal motivo que eu escolhi ele e não o Crime e Castigo foi por causa de ter a série, já tem uma adaptação do livro. Então, como eu quero assistir muito a série, só que eu não gosto de assistir antes de ler o livro, eu prefiro ler o livro primeiro, depois assistir o filme ou a série até ali, mais para completar, né, o conhecimento. Então eu já decidi lê-lo e provavelmente nas próximas semanas eu já termino e aí eu já começo a assistir a série também, tá? Então, O Conto da Aia, que eu já comecei a leitura e em breve já estarei terminando, tá? Outro livro que está previsto para eu ler esse ano, muito conhecido, um clássico aí da literatura estrangeira, O Diário de Anne Frank, né, pessoal? Um livro aí que muita gente já leu, eu ainda não li, por incrível que pareça, é um livro muito conhecido, mas eu não li nada sobre ele ainda, tá? E eu peguei essa edição bem bacana, tá bem caprichada, aqui dentro tem alguns relatos
que a Anne Frank ia fazendo, né, do tempo que ela ficou escondida ali. E uma edição bem bonita, bem caprichada, tá? Outro livro, outro clássico aí da literatura estrangeira, bastante conhecido, Madame Bovary, do Flaubert. E esse livro ele tem uma história interessante, que ele entraram na justiça para que esse livro ele não fosse publicado, né, para tentar impedir a publicação desse livro. E aí depois que o Flaubert e mais o dono da gráfica, se eu não me engano, mais o dono da revista, acho que vendia, porque antigamente Madame Bovary ele não era assim, né, impresso nos livros, era impressos nas revistas antigamente, vinha em pequenos folhetos para o pessoal ali ler e tal. E aí depois que Flaubert foi absolvido e conseguiu publicar o livro, então ele estourou, muita gente quis comprar. Afinal, o que será que esse livro ele tem, né, que queriam até proibir a publicação dele. Então é um livro também que eu estou bastante ansioso para ler, uma outra edição bem caprichada, uma capa dura bem bacana, é uma edição bem bonita, tá bom, pessoal? Outro clássico que está nessa lista perceba que é só livro conhecido, eu falei para vocês, né, pessoal, é só livro conhecido, provavelmente vocês já leram algum deles, tá? O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, outro classicão aqui da literatura estrangeira, um livro bastante conhecido. Eu peguei essa aqui da editora Zahar, tá bem legal também, uma capa dura, bem bacana, um livro bem bonito e que eu quero ver se eu consigo ler esse ano ainda, tá bom? Se caso você leu algum desses livros que eu já mostrei, deixe aí nos comentários e fale se você gostou ou não, tá? Outro classicão, e aí eu quero muito ler esse livro esse ano, vou fazer de tudo para ler ele, Crime e Castigo, do Dostoiévski, da editora 34, e um livro muito conhecido, muito falado por muitas pessoas, e é um livro aí que eu estou bastante ansioso, esperando muita coisa sobre ele, tá, pessoal? Eu esqueci de mostrar para vocês um outro livro que eu recebi ele ontem, Os Testamentos, que é a continuação do código do Conto da Aia, depois de 15 anos, após 15 anos da publicação do Conto da Aia, foi publicado Os Testamentos, que é a continuação. Eu não sei, tá, se der tempo eu leio ele ainda esse ano, não sei se vai dar tempo, tá? A minha preferência é para esses livros que eu acabei de mostrar aqui para vocês, mas quem sabe eu consigo lê-lo, tá bom? Bom, se você já leu todos esses livros aqui que eu mostrei para vocês, ou se você leu algum desses livros, deixe aí nos comentários o que você achou. Se você tem a sua lista aí de leitura para esse segundo semestre, deixe aí nos comentários essa lista, os livros que você pretende ler, tá? Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixe o sininho ativado para que você receba novas notificações de vídeos, enfim, das publicações, tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.